Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje estarei trazendo, a pedido de muitos, mais uma build de até 10 Divines. Esse é o budget que eu pretendo gastar hoje para fazer uma build do Tornadinho da nossa querida Wild Walker, que é a nova ascensão que saiu na 0.5. Eu acabei de reembolsar todos os pontos da minha tri. Vou desequipar os meus itens e vou comprar todos os itens e fazer a build praticamente do zero junto com vocês, beleza? Então vamos lá. Aqui na skill tree, eu estava pensando bem sobre quais pontos a gente vai utilizar, onde que a gente começa. E a gente vai começar fazendo um setup um pouco mais básico, porque a gente vai precisar de um swap depois para ter um pouquinho mais de DPS quando a gente tiver algumas gemas específicas. Então, a princípio, a gente vai começar aqui por dentro, vai pegar esses nódulos de ataque damage, vai pegar esses danos que são de projétil em melee. O melee a gente não utiliza muito, mas aqui a gente tem 30% a mais de dano quando você dá um ataque melee, então a gente vai precisar disso. A gente vai colocar um pouco de destreza, a gente vai precisar de um pouco de força, por causa do nosso focus. Nosso Focus não, nosso cetro. Nosso cetro precisa de 39 de força, então a gente precisa chegar pelo menos nos 39 de força no personagem. Então a gente coloca força até chegar nos 39, ou nos 40, né, no caso. E aqui eu estou indo diretamente para o primeiro ponto em que que a gente vai pegar para a gente obter um pouco mais de defesa, tá? Esse é um dos pontos mais importantes para nossa defesa aqui inicialmente, que ele duplica a quantidade de evasão do nosso peito e a gente vai comprar aí um peito novo, um pouco mais barato, que tenha aí mais ou menos 2.000 de evasão com algumas resistência. Então é muito bom ter isso aqui. E eu também gosto de pegar o outro lado, porque ele dá 8% de destreza, tá 20% de evasão e a gente ganha deflection igual a 5% da nossa evasão, tá? A nossa build, ela vai se basear bastante em crítico. Então essa árvore aqui, ela é muito boa para a gente pegar também. Não importa o nível, ela basicamente não vai ser modificada, tá bom? Aqui a gente também tem mais crítico, mas a gente vai pensar naquilo ali em breve, tá bom? Então a gente vai subir aqui agora, pegar mais uns pontos de defesa logo ali em cima, tá? Que é muito importante também, e alguns outros pontos de crítico ao mesmo tempo. Então, esse caminho que eu estou fazendo aqui, tá? É justamente para a gente pegar crítico, ataque speed, um pouco de atributo e também um pouco de defesa e também regeneração de mana, destreza e velocidade de movimento, tá? Essa parte aqui ela é muito boa. A gente também vai precisar de um pouco de inteligência porque a gente utiliza bastante joia azul na nossa build também, tá? E a gente vai precisar de uma certa quantidade de inteligência para alguns itens, né? Por exemplo, a minha luva está pedindo 52, a bota pede 29, mas não é muito de inteligência não, tá? Temos aí também algumas gemas de espírito que a gente precisa de inteligência, como o Arauto de Gelo, que precisa de 80, e eu acho que esse é o mais alto que a gente precisa, tá? Então a gente também vai precisar de um pouquinho de inteligência. Então a gente tenta colocar pelo menos no 80. E aqui eu vou também mostrar um segundo ponto defensivo que eu utilizei no início dessa build também, que ele é muito forte, que é esse ponto aqui em cima, que ele converte, né, um pouco da evasão do peitoral para Energy Shield. Então repara que a gente tem 0 de Energy Shield. Quando a gente equipar o nosso peitoral, a gente ganha 500 de Energy Shield praticamente base, tá? Para essa build isso é muito importante, isso é muito bom. E a gente vai precisar desse Energy Shield. Aqui nessa parte, tem duas opções também que eu coloco nessa build, que é dano de projétil a curta distância e dano de projétil a longa distância. Eu opto mais pela curta distância, porque eu utilizo o Whirling Slash, né, que é o corte giratório, que a gente chega perto dos mobs, para cegar os inimigos, estacar algumas gemas de suporte. Então eu utilizo ele porque a gente vai estar próximo, né, ao alvo e a gente ganha critical damage bônus e aumento de dano e se o alvo tiver até 2 metros do nosso personagem, beleza? Aqui no comecinho também, da build, eu gostei muito de utilizar esses pontos aqui em cima de elemental, então eu recomendo vocês começarem na build de vocês também tendo esses pontos aqui, tá? Ele é bem forte, vai dar um pouco de dano elemental, né, para build.
E quando você utilizar os elementos, você ganha ainda mais. Então aqui também vamos pegar um pouco mais de dano crítico e critical chance, tá? E aqui também temos um pouquinho mais de critical chance. Também vai ajudar bastante no início dessa build. Repara que eu já passei aí do valor que eu precisava de inteligência e agora agora eu posso utilizar os pontos que a gente colocar que não sejam pontos de skill, né, sejam pontos de dano ou de crítico, em atributos de joias que eu precise para colocar as gemas, tá bom? E aqui que a gente vai utilizar? A gente vai colocar esse nódulo aqui também, que no caminho dele dá 10% de ataque damage, 8% e 2 de move speed, e aqui mais 25 com 25% de chance de dar main on hit, tá? O main ele é bem forte, que dá um pouco de slow e reduz a evasão dos inimigos para você acertar mais facilmente os alvos. E a gente também vai pegar o Catalyst, que dá 20% de Elemental Damage e 5% do dano físico que você toma, que é uma das defesas mais fracas dessa build, vai ser transformada também em dano elemental. E a gente ainda tem 25 pontos para alocar, tá? Como essa build a gente não tem tanta penetração assim, tá? É um pouco difícil de você ter um dano muito forte sem o hackeato no início, então a gente precisaria colocar um pouco de penetração elemental, tá? E uma coisa que eu vou já explicar para vocês é o weapon swap que a gente vai precisar fazer, tá? Então aqui a gente tem 24 pontos sobrando, como vocês podem ver ali, ó. Se eu remover, eu tenho 25, colocando esse ponto, eu tenho 24. E o que que a gente vai fazer agora? A gente vai utilizar o weapon set 1, né? Quando você tiver 24 pontos faltantes, a gente vai utilizar o weapon set 1 para pegar todos os nódulos que a gente sabe, que a gente conhece, de attack speed. Então, vou pegar aqui alguns nódulos de destreza. Aqui eu tenho um pouco de attack speed para colocar na build. Aqui eu tenho mais attack speed também para colocar na build, tá? Isso aqui, o weapon set 1, a gente vai utilizar o máximo de attack speed que a gente conseguir, tá? Porque a gente precisa castar o Healing Slash o mais rápido possível para a gente poder utilizar o Tornado no nível 3 também o mais rápido possível. Então eu estou colocando todos esses nódulos aqui de attack speed diretamente no Whirling Slash, que é o gira-gira, para a gente poder atacar um pouco mais rápido. Então a gente coloca aqui Skill Speed, ali em cima eu coloquei um pouco de Mana Regen, né? 8% do dano aí quando a gente estiver girando vai tomar na mana, então a gente também reduz aqui, a gente aumenta o Attack Speed quando a mana estiver baixa, né? Então é muito importante. Aqui também tem Attack Speed e regeneração de mana, então quando a gente estiver girando a gente vai estar regenerando um pouco mais de mana também, tá? Isso ajuda bastante. Bom, e assim que vai ficar a nossa árvore, tá? Eu tava dando uma confundida ali onde os pontos ficariam, então aqui é mais ou menos como vai ficar. Eu vou deixar para vocês aí o POB, né, desse setup aqui, e vocês vão pegando o ponto de acordo com o level de vocês. Esse aqui está basicamente setado para nível 94. Alguns pontos aqui não são 100% importantes, você pode colocar depois, né? Alguns pontos de dano físico, de attack speed. Então você vai colocando conforme você vai upando de level, beleza? Então, para suas gemas de skill, você vai precisar aí de gema de skill nível 19 ou 18, tá? O que você tiver disponível. Então, as 6 Exalted as de nível 19, você vai precisar de 4. E gemas de espírito, você vai precisar de 4 também. A gema de level 4 está 7 Exalted e as de 18. Aqui que eu peguei que estava um pouco mais barato, então 3 Exalted cada uma. Tá? Então aqui não dá nem metade de uma Divine em skill, mas provavelmente você vai ter elas gratuitamente, beleza? Eu vou equipar aqui a uma lança qualquer, que a gente já vai comprar uma Tangle Tongue nova, tá? Para essa build. E a gente vai colocar as skills. Primeiramente, as mais importantes. O Tornadinho. Para o Twister, você precisa pegar uma desde que você começou o jogo, basicamente, e ter uma level 1 disponível. Porque a gente precisa que o Twister esteja o nível mais baixo possível para ele gastar o mínimo de mana possível, tá? A gente vai colocar aqui o Iron Slash no level 1. A gente também vai utilizar barragem
e o Ice Tipped Arrows, que é uma skill de bow, né, que a gente vai utilizar para buffar aí. Essas duas skills são de buff para o nosso Tornado, beleza? Gema de level 4, a gente vai utilizar uma de nível baixo para utilizar menos Strength, menos força. O Herald of Ash. De nível 18, o Herald of Thunder. O Herald of Ice. E uma defensiva, que é o Wind Dance, para aumentar a nossa defesa, tá bom? Então aqui a gente gasta 30, 60, 90 e a gente vai precisar de espírito, mas a gente já vai chegar nessa parte, tá? Por enquanto a gente vai fazer essa build com apenas 4 sockets, então a gente vai precisar de uma Crater, de Orb. Ela tá 1 Exalted cada uma, então tá super baratinha, não tem problema nenhum de encontrar uma ou comprar uma. Dropou um Exalted, você já consegue colocar 4 sockets nas suas skills, tá? A gente coloca aqui 4 sockets, tem algumas aqui não precisam, tá? E a gente vai colocar aí o socket de cada uma delas, tá? Você pode utilizar gema de suporte de níveis mais baixos também, mas eu vou pegar aqui de nível 5 para ficar mais fácil para encontrar cada uma que eu preciso, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, o que a gente vai colocar no Twister é o salvo, que ele aumenta aí a quantidade de projéteis que a gente lança. A cada segundo aí ele vai coletar selos e vai castar até 6 projéteis adicionais. A segunda mais importante para o Twister é a aceleração de projétil, e a aceleração de projétil vai aumentar também o dano dessa skill. Tá? Uma outra skill também uma que eu gosto de usar bastante aqui é o Retreat. Quando você der um ataque melee, geralmente quando você gira você sempre acerta, então a cada 8 segundos você precisa fazer isso. Ele vai dar 30% mais dano para os projéteis, que no caso é mais dano para o Twister. E outra também que é fácil de utilizar aqui seria o Deliberation, que seria a deliberação em português, né? Também aumenta em 20% o dano, são gemas bem fáceis aí de conseguir. Para o Winning Slash, a gente basicamente vai colocar o máximo que a gente puder somente de ataque speed. Então a gente pega rápido de ataques 3. A segunda também, que é muito importante, é o Rage de 3. Tá? Aí a gente vai adicionar uma que também dá um pouco de aumento de dano, que é o Blazing Critical, Critical Blazing. E ele dá 15% de dano como Fire quando você critar. Então ele consegue dar 15% de boost de dano para nossa build quando a gente estiver girando, né, e atacando aí com essa skill. Além disso, a gente vai colocar no Ring Slash Magnified Area 2 para ficar mais fácil dele coletar, né, os solos congelados, solos com raio ou com gelo para melhorar aí a área de efeito para castar o tornado mais fácil, não acabar saindo ou quando você andar, tomar algum stunzinho rápido, você consegue ter uma área melhor, beleza? Para o Ice Tipped Arrows, a gente não precisa colocar nada de dano, porque essa skill ela é um buff, né? Então, o que a gente vai colocar aqui é cooldown, basicamente para ela. Então, a gente coloca cooldown recovery 2, tá? A gente vai colocar isso também no barrage, para aumentar, né, o cooldown. O Ice Tipped Arrows, ele deixa alguns fragmentos de gelo no chão, então eu encurto a duração desses fragmentos. Então eu coloco Short Fuse, que diminui 80% o tempo de detonação dele, e também o de Last Duration para reduzir Compressed Duration para reduzir a duração dessa skill. E no barragem, a gente vai utilizar Perpetual Charge e o Hidden Charges. Tá? Essa gema de suporte faz com que quando você consumir, vai contar como se consumisse o dobro. Então, se você tiver 1 ou 2 Power Charge, ele vai tentar contar como se tivesse o máximo, é básico. E daí, as últimas que eu coloco nesses dois também é eficiência, eficiência para reduzir o custo que ela tem, porque a gente quer ficar sempre bem de mana, beleza? E aqui nos arautos e no Wind Dance, a gente não precisa colocar muita coisa, tá? Principalmente no Wind Dance.
A gente pode colocar só um Magnified Area para ele empurrar um pouquinho mais os inimigos. O restante é bem opcional, porque não faz realmente muita diferença nessa skill, né? Para o Herald of Thunder, Herald of Ash, a mesma coisa, área de efeito, tá? Não tem muito suporte que encaixa nele ali. No Herald of Thunder e Herald of Ice é quase as mesmas gemas de suporte, então a gente coloca Elemental Focus, a gente vai estar dando de gelo e de raio, então eles podem consumir e dar dano nos mobs. Então aqui no Herald of Thunder e no Herald of Ice pode colocar o Elemental Focus. Também o Elemental Armaments de nível 2. Então a gente colocou aí no Herald of Thunder, a gente coloca no Herald of Ice. Acho que botou lá na skill em cima. Não, tá ali, tá certo. Para o Herald of Ice e o Herald of Thunder, para o Herald of Ice a gente coloca Magnified Area também, para a gente ter mais área de efeito. No Herald of Thunder a gente vai colocar eu gosto de utilizar o Thunder com long shot. Por quê? Porque o nosso tornado vai um pouco longe e ele vai bater nos alvos a uma longa distância, né? Então ele funciona muito bem no Herald of Thunder. E outra que a gente também pode usar aqui é o Concentrated Effect para o Herald of Thunder, porque ele é uma skill que cai em cima do mob, ele estaca várias vezes, então é bom ter um pouco mais de DPS nele também, tá? Agora eu vou comprar mais alguma gema de suporte. Ali a gente já usou mais 20. Então deixa eu comprar aqui. Aqui no Herald of Ice, no último a gente pode colocar. Você pode colocar Code Attunement, Code Mastery, também serve, aumenta o level e aumenta o dano, tá? Então esse aqui vai ser o setup. Aqui para o Prima Bounty, que é da Ascensão, e o Vivind Stampede, são poucas skills que fazem alguma diferença, tá? Então a gente vai dar uma pensada no que a gente vai fazer aqui, tá? Pro seu protetor, o que você quer sempre é o Romira, primeiramente, para ele poder tancar um pouco mais. O Romira tá 6 Exalted, tá? Level Gigantic, que chama Hulking Minions, para você colocar mais vida nele. Aqui eu também estava testando esse Overflow Cálice, tá? Para você ganhar um pouco de mana. Quando você estiver usando um frasco de mana, a gente está com a Vianga, então eu estou usando essa gema de suporte, tá? Deixa eu ver quanto que ela custa aqui para ver se a gente consegue adicionar. 8 Exalted, então dá para adicionar ela também. E daí a outra você vai precisar investir em breve, que é o Brutus Bane. Ele está custando aí mais ou menos 2 Divine, 3 Divine, tá? Mas ele não entra nessa build budget nossa. Aí você consegue colocar um de Minion que eu tenho aqui, que é o Meat Shield. Ele vai dar menos dano e vai tomar menos dano. Ele tanca uma boa parte e a gente vai entrar nisso em breve, tá bom? E esse aqui vai ser o setup básico. A gente vai ter upgrades que eu vou estar lançando aí também para vocês. Beleza? Então não se esquentem que a gente vai melhorar. Aqui no vídeo Stampede, como eu tinha mostrado, eu coloquei Blind para ele ajudar a dar Blind dos inimigos. Área de efeito, pegar uma área maior. Lightning Master para aumentar o level do Stampede. Cooling Strike e Life Drain. O Cooling Strike ele vai dar cool nos inimigos com a vida baixa, inimigos raros e mobs únicos. Então é bom para boss. Quando estiver faltando 5%, essa a chama de suporte vai executar o boss. Então é muito útil. E aí eu coloquei Life Drain, que quando ele der cool, ele vai recuperar 12% da vida, né, por segundo aí. Então vai ser muito bom para a gente ter, né, uma regeneração de vida nessa build enquanto você está dando cool nos inimigos, tá? E de skill set é isso, tá? O Romero a gente já tem ali. E agora a gente vai começar a comprar os itens, beleza?
O primeiro item que a gente vai comprar aqui vai ser esse capa que eu já tenho aqui. Eu posso simplesmente equipar ele, porque o meu também não é dos melhores, né? Eu posso até pesquisar ele aqui. Ele não tá corrompido com alguma coisa muito milagrosa, ele não tá nada demais. Eu tô usando ele no endgame, full tranquilo, tá? Tá custando 3 Divine por aqui, mas é porque o roll dele tá um pouquinho mais alto na evasão, mas não muda muita coisa. Então a gente vai procurar um aqui que tenha uma boa quantidade de evasão e que seja um Exalted, tá? Então a gente tira aqui essas restrições, né? Coloca o item leve ali. A gente tem alguns aqui por 30 Exalted. Eu vou colocar aqui no filtro por Exalted. Vou colocar por evasão. Então, o máximo de evasão por menos Exalted. Temos aí por 900. Aqui vai dar um div. Aqui tenho por 40. 50, 50, 60. Então, eu vou comprar esse de 40. Tem bastante evasão, tem destreza. Já tem o socket. Tem os 15% que a gente precisa. Está ótimo para build. Bom. E aqui a gente já ganha um pouco de destreza que você pode estar mexendo lá na árvore, caso você esteja precisando de algum dos outros atributos para poder colocar mais level no Twister, né? Ou para alguma coisa de inteligência, algum equipamento. A Tangle Tongue, ela também não é um item caro, tá? Eu peguei uma com 9.2 de crítico, essa aqui eu dropei. Então a gente vai procurar uma nova. Se chama Tangle Tongue Forked Spear. Não é Helmet. Tangle Tongue. O que a gente quer aqui nela é basicamente o crítico no cap, que é muito importante. Então, uma dessa com crítico no cap, um 20 de qualidade e um socket, tá aí custando 30 Exalted, beleza? Então aqui a gente tem uma por 30, que já tem tudo que a gente precisa, né? Ela tem o socket que a gente vai utilizar, ela tem 8% de critical hit chance, e o restante é tudo igual. Porque é um item único, a não ser que a corrupção altere, mas no caso aqui não alterou. Beleza. E agora, para o nossa segunda mão, o nosso Focus, a gente vai utilizar o Palm of the Mind, que é um cetro que... Não, Palm of the Mind, não. Palm of the Eye, que é um cetro que garante extra cold damage para nós. Então aqui a gente pode comprar qualquer um que tenha os 25%, o restante não muda muita coisa, tá? A gente pode se importar um pouco com a inteligência, mas não muda muita coisa. A gente tem bastante atributo nessa build. E aqui é onde você vai ganhar o espírito necessário para utilizar algumas outras gemas para usar os seus arautos, né, ofensivamente. Então aqui a gente... Bom, agora a gente tem 100 de espírito extra. A gente pode ativar aí o Wind Dancer. E no Weapon Swap, como eu falei para vocês, que vocês vão precisar, tá? O cetro vai ficar na segunda mão e na primeira mão vai ficar vazio. Foi o set que a gente fez aqui, né? O primeiro vai ter Attack Speed e o segundo vai ter o dano, beleza? E ficou desta forma. Ah, eu esqueci de uma gema de espírito que a gente vai utilizar, o Combate Frenzy, quase que eu esqueço dele. Combate Frenzy vai fazer com que a gente consiga pegar Frenzy Charges, e aqui a gente tem apenas uma gema de suporte para colocar nele, então é super fácil fazer o setup, tá? A gente vai colocar Charge de Profusion e é isso, beleza? É isso, só isso. Essa é a única gema que funciona nele. E para o nosso novo cetro,
a gente ganhou aí uma passiva que se chama Purity of Ice, que dá 39% de resistência a frio. Então a gente já reduziu aí uma boa parte. Quando a gente utilizar o Weapon Set 2, a gente vai ter mais resistência a frio, beleza? E essa skill, essa aura, ela não consome o seu espírito, tá? Então a gente pode colocar várias gemas de espírito aqui e mesmo assim não vai passar. E quais que eu recomendo? É Vitalidade para regeneração de vida, Clarity, regeneração de mana, Canibalismo para aumentar também a regeneração de vida. Quando você mata mob, você vai ganhar 3% de vida. E aqui a gente vai precisar dar reembolso, inteligência e colocar força para ter a gema de socket. Lembra que eu comentei com vocês? Beleza? Agora a gente vai partir para os próximos itens. O próximo item que a gente vai comprar é o Yoki. O Yoki também tem alguns rolls dentro dele, então você pega o que você conseguir ou o que você puder investir. Então aqui ao Elemental Resistências você pode tentar escolher um que tenha um roll um pouco melhor para melhorar um pouco mais a defesa. Tô ao Elemental Resistência, vou botar 15, vamos ver se a gente acha alguma coisa. Tem aí por 10 Exalted, tem o Elemental Damage, Increased Elemental Damage. A gente pode colocar aí perto de 25 a 30 e ver quanto que custa. 55, tá chegando na faixa de Divine. A gente vai comprar esse aqui mesmo. Ele reduz o tempo de duração de choque, de ignite e tudo mais, mas ele aumenta bastante o dano total da build, né? Então ele é muito importante para essa build. E esse é o amuleto que a gente vai usar, tá? A bota que a gente vai usar é um dos nossos carries iniciais, que é o Wake of Destruction, e ela vai ser trocada numa versão mais futura da build. Tá? O que a gente se importa aqui é o Lightning Damage, o restante é basicamente fixo. Ela tem pouco Energy Shield, ela tem pouca armadura. Então a gente procura só o Lightning Damage do ataque, ali que fica dentro da bota, para ter um roll um pouquinho melhor. Então a gente pega uma 48, uma 49, ela tem uma 1,50 aqui, que é o roll mais topzinho dela. Os sockets a gente sempre deixa para o final para arrumar todas as resistências que a gente precisa. Então a gente vai deixar os itens com socket e com qualidade. E deixar os sockets vazios para a gente poder pensar no que a gente vai colocar em breve, tá? Esse anel aqui não faz parte. Beleza? Agora a gente precisa de uma outra parte muito forte que é o nosso DPS. Aqui até agora a gente gastou aí menos de uma div em cada um item. Todos os itens foram mais baratos que uma div, tá? Eu vou fazer o cálculo depois. O ideal é a gente gastar essa budget de 10. Eu tinha alguns Exalted aqui, mais esses 10. Então eu tinha mais ou menos aí uns 14 e ainda a gente provavelmente não vai gastar nem a gente não vai gastar nem 10, tá? A parte mais complicada de encontrar agora são os itens de defesa barra dano, né? Anel e luva é um pouco complicado, mas a gente precisa dar uma filtrada legal nesses itens, beleza? Para a sua luva, você não precisa muito de defesa e nem de resistência, tá? Porque ela não tem muito desses status para você. Então a gente procura Lightning Damage, que é o dano de raio, e o físico. E a gente tenta encontrar Tier 1, Tier 2 ou Tier 3 de acordo com o que a gente conseguir comprar. Aqui tem uma luvinha que tá boa, ela tá com uma linha a menos, mas ela tá bem legal. Essa luva também daria para fazer tranquilamente. Aqui tem Dex, Elite, Mana, tem físico, tem um Lightning, tem um. E aqui a gente pode utilizar essa por enquanto, ó. A luva, se você puder, como ela não tem muita defesa, a gente vai tentar colocar ela no Verzirion e transformar ela em Kagura, não sei como é que chama isso aqui. A gente coloca ela azulzinha para ganhar
essa outra camada defensiva, tá? Essa luva precisa de força, então a gente vai precisar colocar aqui mais um pontinho de força. Bom, agora a gente já pode usar a luva. Como eu falei, o socket a gente coloca o que a gente precisa depois, coloca a qualidade para aumentar o ward, para aumentar a resistência desse item, tá? Agora passando para o anel. Anel, a gente vai precisar de dano e de elemental resistência. Aqui começa a ficar um pouquinho mais difícil de encontrar algo bom, porque anel é complicado e é um pouquinho caro, mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. As resistências que a gente menos tem é fogo, então eu vou procurar um anel que tenha fogo. Aqui eu encontrei um anel que tem Fire Has All, tem Lightning, tem Físico, mas aqui ainda está um pouco baixo, então eu vou aumentando aqui aos poucos os valores de dano. Tier 3, vamos botar 15 no Physical, 3 Divine, já deu uma passada. Vamos botar... Ó, por 25 a gente encontrou um que tem Tier 4 de Physical, Tier 2 de Lightning, Mana. Aqui temos um com atributo, 37 de fogo, Tier 3, Tier 4. Aqui temos um por 60, com accuracy, destreza. Esse anel parece legal, mas a gente vai pegar esse daqui por ter uma base de caos boa, ter atributo e fire damage também dá um pouquinho de dano quando a gente dá ignite nos inimigos. Tá? Isso vai ajudar um pouco na build também. É uma base de caos, que é uma das resistências que eu menos me preocupo no começo do endgame, mas que me mata bastante, tá? Beleza? Já estamos aí chegando no próximo ao cap, a gente nem tem o peitoral ainda, que a gente, como fiz na build da Spark da liga passada, o peitoral deixa para pegar um pouco mais de resistência, porque a defesa principal dessa build é a evasão, e a principal evasão vem do peitoral, por causa de alguns pontos na trilha, como vocês viram. Então aqui, esse ponto, ele duplica a quantidade de evasão do peitoral, e esse converte a evasão do peitoral. Então, quanto menos resistência você precisar, mais barato você deixa o peitoral que você pode utilizar, beleza? Então, como a gente comprou um anel, a gente vai precisar de outro também, né? A gente pode aqui começar a investir em alguma coisa por um Divine já, né? Aqui a gente tem outro anel de caos, também que seria muito bom colocar nessa build, porque o nosso caos vai ficar baixo. Inclusive, como as outras já estão meio parelha, a gente vai colocar aqui do Chaos Resistance. E a gente vai tentar pegar aí um 21 de Chaos Resistance. Esse anel aqui me parece muito bom. Tem Caos, tem All, tem Lightning, tem Físico. Tá bem legal. Tá 3 Divine. Ele tá fugindo um pouco da budget da build. A gente dá uma baixadinha aqui, ó, no Caos e procura algum com um pouco menos. Esse aqui tem Tier 2, tem Chaos Damage, que não importa muito. Tem Lightning também. Custa apenas um Divine, então vai ser esse aqui mesmo, meu irmão. Então, como vocês podem ver, vocês têm que ir filtrando aos poucos, leva um pouquinho de tempo, vai brincando com os valores, aumenta, diminui, altera, coloca aqui, remove ali, e assim vai, né? Agora a gente pega um cinto que a gente tem aí uma resistência de caos e de fogo. Então, eu gosto de colocar o Heavy Belt, porque é um cinto que dá resistência a stun. Aqui a gente precisa de resistência a caos e resistência a fogo, correto? Que é a resistência que a gente menos tem. Fogo e caos, as outras já estão quase no cap. Então aqui a gente coloca caos 21, 31, para a gente ter uma base. 3. Vamos ver se tem alguma coisa que de repente tenha... pode ser que tenha até 3 resistências aí. Armadura. Aqui a gente vai dar uma filtradinha, uma coisa que a gente pode colocar também, ó. Maximum Life. 15. 150 de Maximum Life. Aqui tem um por 15.
não tá terminado ainda. Então a gente vai fazer, ó, já aproveita e faz um mini craft aqui, rapaziada. Olha que interessante. Ó, esse item, ele custou 15 Exalted, ele tem 2 resistências e tem vida em cima. O que a gente pode fazer aqui? A gente poderia colocar uma outra resistência embaixo. Então a gente aproveita, pega o Homem Destral da Necromancia, tá? Ele custa 3 Exalted. E aí vem um itemzinho que é um pouquinho mais caro, que é o ossinho que a gente vai colocar no cinto. Se eu não me engano, ele também é utilizado o de... Aqui, esse aqui. Que custa 71 X, quase um Divine. Mas o importante é que esse cinto, se a gente pegar as 3 resistências, vai ficar muito bom. Então, basicamente, estou investindo um Divine nesse cinto. Para deixar ele com 3 resistências. E cintos com 3 resistências são muito mais caros do que a gente está investindo aqui. E pegamos 3 resistências. Lightning Has. Então a gente tem Caos, Lightning e Fogo. E a gente ainda tem uma linha não descoberta na parte de cima dele. Tá? Vou até ver se tem alguma essência especial para atacar na parte superior. E a gente já deixa esse cinto ainda melhor. Encantamentos para colocar isso no cinto também é algo legal. Então aqui a gente só termina com uma Exalted, na verdade uma Greater. E duração de Charme, tá? A gente gastou um div nesse cinto, só que a gente colocou aí 3 resistências e vida. Então só pra gente ver aqui, ó, essas 3 resistências e a vida. Vamos ver se a gente consegue encontrar. A gente tem que ir baixando os valores aqui. E aí tem um cinto parecido por 20 Divines, tá? Ele tem armadura na parte de cima. Tem fogo, caos. A gente baixa aqui um pouco, porque talvez... Ó, por um Divine, fogo, caos, lightning. Então a gente conseguiu um cinto um pouquinho melhor do que esse daqui. Não tomou conta aqui, ó, 4 Divines. Então vocês podem ver que a gente fez um negócio muito bom em fazer esse mini craft aqui, beleza? E agora a gente vai partir para o peitoral e verificar as nossas resistências, tá? Antes de colocar o peitoral, a gente coloca o socket que a gente precisa. Então a gente precisa de fogo. A gente vai colocar um de fogo na luva. Capamos, beleza? Agora a gente vai colocar um de frio na bota. Capamos, beleza? E agora a gente tem total liberdade para colocar um peitoral com muita evasão e somente a resistência a caos. E é assim que a gente vai procurar o Body Armor. Body Armor, não nick. Vai vir aqui na evasão, vai colocar no mínimo 2000 e a gente vai filtrando. Tá? E aí a gente vai colocar resistência a caos em 21. A gente está precisando aqui de 30 basicamente, né? Mas a gente ainda tem o socket do capacete e os sockets do peito pra gente brincar ali, né? Então a gente coloca aí, ó, por exemplo, por evasão, que mais tem evasão, obviamente está muito caro. A gente vai colocar um teto de Energy Shield, né? Porque 3.000 é muita coisa, que tem 3.000 e pouco. A gente coloca aqui um teto de 3.000 para não parecer itens tão caros. Aí apareceu um... A gente dá uma baixada, 22 div, a gente dá uma baixada para encontrar o melhor com o menor valor. Aqui temos por 10, vamos baixar para 2.300. Um Divine a gente achou aí por 2.299 de evasão. E ele tem 21 de resistência a caos. Aqui temos um por 2, um 24 de 27 de resistência a caos. E ainda tem resistência a frio. Aqui tem algumas outras opções. Então a gente tem aqui 3 opções muito boas que a gente pode escolher. Todos os 3 estão basicamente com a mesma quantidade aí de evasão. Esse aqui tem um pouco mais de vida, tem um pouco mais de caos e um pouco mais de cold, custa 2 Divine e a gente vai comprar esse. Esse foi o item mais caro, a maioria foi
A maioria foi basicamente um Divine, né? E aqui ganhamos 459 de Energy Shield. E a gente está com a resistência do Capada, sendo que o Cold passou. Então a gente pode tirar aí esse suporte de Cold, pode colocar o Move Speed, por exemplo, que a gente já vai ganhar um boostzinho, ó. Ganhamos Move Speed, ainda tem uma resistência capada aqui, basicamente. 80, 80, 83. Fechou. E agora nós precisamos de uma última coisa para fechar essa build, que são joias Emeralda. Beleza, então agora, para esse passo, a gente vai procurar uma joia, tá? Para as joias, a gente está procurando aqui bônus de ataque, crit chance e projectile speed. Aqui a gente tem algumas com 16%, tem lightning damage, tem projectile speed e tem attack speed com spear. Essa joia está muito boa para essa build. Então a gente vai precisar de, se eu não me engano, 3 por enquanto, que é o que a gente tem de socket disponível na árvore. Então aqui a gente já tem uma por um Exalted. Aqui a gente dá uma olhadinha, aqui tem projectile speed, duração. A gente dá uma olhadinha, ver o que tem de bom aqui. A gente pode, por exemplo, fazer o seguinte, ó. Esse tem uma linha faltante, né? Se você quiser, a gente vai fazer isso aqui para dar uma acelerada, ó. De repente você quer brincar um pouco de craftar, né? Ver o que a gente consegue pegar no poço, por exemplo, né? Então aqui por um Exalted eu pego essa joia. Eu trago ela aqui na Eng, né? Aqui a gente tem um prefixo e 2 sufixos. Esses 2 sufixos a gente pode dar uma alterada também. A gente vai primeiro colocar a dessecração, a profanação. Aqui custa 41 Exalted, então a joia acaba saindo um pouco mais cara se você for fazer isso, ao invés de comprar ela pronta. Eu gosto de fazer craft, então eu sempre miro nas cabeças para fazer uma joia muito boa. Aqui a gente vai revelar, tentar pegar alguma coisa que aumente o dano. Então aqui a gente tem Energy Shield, Power Damage e dano contra raro e único. Isso é muito, muito bom, é bem forte, é bastante dano, tá? 13% a mais de dano contra raro vai ser muito importante. Aqui a gente poderia também, se você quiser dar uma arriscada, colocar Critical Hit Chance. Seria muito interessante a gente colocar Critical Hit Chance. E o suquinho do Despair tá custando 20 Exalted. Eu vou dizer para vocês, isso aqui você já coloca na sua build. Eu tenho mania de grandeza e eu gosto de deixar os itens super otimizados. Isso aqui é um gamba. Se eu utilizar esse suquinho aqui nessa joia, eu posso remover esse Critical Damage bônus e a joia vai ficar praticamente inutilizável. Porém, se eu conseguir ganhar um 50-50, por isso que é um gamba, e remover a duração, eu tenho praticamente uma joia inteiramente perfeita para minha build. Então, a esse ponto, você coloca essa joia, né, na sua tri. Eu vou jogar o suquinho para dar um pouquinho de conteúdo, né, e deixar vocês aí. Vamos lá. Tome. E aí, aconteceu exatamente o que eu falei para vocês, tá? A joia removeu aí pela metade, né, o que a gente queria que ela fizesse. A gente precisa de mais uma, então não gambem, tá? Como vocês viram, né, a dessecração, a profanação, ela não tá tão barata. Então a gente vai deixar isso para quem tem um pouquinho mais de investimento para fazer. Aqui tem evasão, projétil crítico, attack speed. 2 exalted, tá muito bom. Beleza? A gente vai pegar esse aqui mesmo. E a gente vai colocar ele na nossa trilha. Agora a gente vai olhar nossos status, tá? A gente ainda tem socket sobrando aqui no nosso capacete. A gente vai colocar mais evasão. E o ídolo aqui não é muito importante, porque a gente praticamente não usa nada. Você pode colocar mais 10 espírito aqui, mas não vai mudar muita coisa. E assim ficou nossa build, resistência capada. Vamos ver como é que tá o nosso DPS. A gente tá com 12 mil no Vivid Stampede, a gente tá com 2 mil no Slash, 15 mil de dano no Twister, com 46 de crit chance normal
efetivo 71, o dobro quase 22, com 407 de Critical Damage Multiplier. Os outros não dão um pouco de dano, tem 14.000 no Herald of Ice, temos quase 6.000 Herald of Thunder. E agora a gente vai pegar aí uma Waystone de nível T15, a gente vai jogar um Alchemy, jogar 2 Exalted, beleza? E agora a gente vai pegar uns tablets. Não, na verdade já tem tablet ali. Eu coloquei tablet, não vai importar muito, é que eu só preciso mostrar para vocês como que a build está rodando. Então eu vou abrir um mapa qualquer aqui. Ah, tá faltando tablet sim. Vamos pegar aqui os outros tablets que eu comprei do templo, que a gente está construindo o nosso templo. Acompanha lá na Twitch, beleza? Bom, bom. Sem respawn. Não testei a build. Acabamos de criar. Vamos ver como que essa belezura roda. Aqui a gente faz o setup. Win slash. Barragem. Ice Tip de Arrows. Você vai ativar o Ice Tip de Arrows. E aqui a gente precisa ajeitar uma coisa muito importante, tá? Como o seu Weapon 7.1 é o Attack Speed, você coloca o Win Slash somente no 1. E como o crítico tá no 2, a gente remove aqui e vai somente pro 2. Como o nosso Focus também está no 2 e é onde ele consegue ativar a maior parte das joias, onde a gente tem os arautos, você vai colocar o Wind Dancer nos 2, você vai colocar o Combat Frenzy também nos 2 ou no segundo, não faz diferença, e os arautos também só no segundo, que a gente utiliza. Os arautos, na verdade, você pode deixar nos 2, né? Deixa o Combat Frenzy somente pro 2, o Wind Dance tem que ser para os 2. E o que der para colocar aqui dos 2, você deixa os 2. Beleza? Aqui é um pouco relevante, porque o que a gente vai fazer é quando a gente casta Tornado, ele vai estar com todas elas ativas, né? Não importa muito. Aí a gente dá uma rodadinha, joga o tornadinho, uma rodadinha, tornadinho. Vamos ver quanto está de dano. 1 milhão de DPS no boss. Matamos. Ó, não esquece de colocar o Ice Tip de barragem para funcionar. Dá umas 3 giradinhas, casta o tornado, dá o dash, dá uma giradinha. É assim que a build funciona até vocês comprarem a gema de suporte. Deixei um vídeo bem curtinho mostrando para vocês a nova interação da gema. Dá uma giradinha, pá, bem tranquilinho. Esse é o mapa T15, como vocês viram, tá com 3 tablets. Em alguns outros farms mais específicos, você pode estar ter um pouquinho menos de DPS, dependendo da quantidade de mob, mas se você combar direitinho, né, esperar as penas ali e tudo mais. Eu tenho uma mania já de usar a outra versão da build, então eu acabo acelerando um pouquinho demais aí a forma que eu jogo, andar um pouco mais rápido. Mas como vocês podem ver, ó, temos 4 sockets, as gemas não estão no nível 20, não estão com qualidade ainda, né? Coisas que eu esqueci de mencionar que a gente vai fazer, são upgrades bem básicos. Como eu quis deixar ela super budget, essa aqui é a versão de 10 Divine, e tá rodando super bem, e a gente vai terminar aqui matando a Spirit. Essa aqui é como se fosse uma Spirit Walker, né? E aí, 5 milhões de dano, basicamente. Super tranquilo. E agora que você vai fazer o próximo passo, aí você ir na sua stash, pra gente finalizar bem essa build. Tá? E aqui a gente vai colocar uma coisa que já vai dar um pouco de dano pra vocês, que é qualidade. Então você coloca qualidade primeiro no Twister. O restante você vai colocando qualidade aos poucos. Herald of Thunder é muito bom. Herald of Ash, né? E coloca qualidade nos outros também, que vai aumentar um pouco o seu DPS. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar o POB dessa build na descrição do vídeo.
dá uma checada, segue, tenta copiar e colocar no jogo. Chama de suporte também, vai estar tudo ali, tudo que eu utilizei. Então, é isso. Espero que você tenha gostado e até a próxima.